Vamos começar aqui a nossa terceira edição, né? Nosso terceiro episódio do Por Dentro do FAC. Hoje nós vamos conversar sobre estrutura e algumas coisas que fazem parte da estrutura física do FAC, quando o FAC acontece de forma física. Eita, Fernanda, olha, eu fiz spoiler do spoiler? Acho que sim. Acho que você já fez o spoiler do spoiler. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a estrutura física, sobre tudo que engloba a parte da montagem mesmo, de fato, do FAC, né? Nós vamos falar sobre a feirinha da sapatilha, lanchonete, palco, e quando a gente fala de palco, não quer dizer que nós estamos falando apenas daquele ambiente onde os bailarinos sobem para se apresentar, né? Palco é algo mais, e sobre as salas de aula, né? Quer dar uma introdução sobre nossos assuntos, Fê? Eita, que Fernanda está congelada. Então, vamos lá. A gente começa falando aqui sobre a feirinha da sapatilha. Na feirinha da sapatilha, no FAC, o FAC tem essa característica muito forte de parceria, que a gente já conversou sobre isso no episódio passado, e uma das maiores parcerias que nós temos é com a feirinha da sapatilha. Na feirinha da sapatilha, para se tratar do espaço físico da feirinha da sapatilha, né, não mais as parcerias, já conversamos sobre isso, o que nós temos? Nós temos que organizar de forma coerente a disposição dos estandes, o que é de responsabilidade do evento, o que é de responsabilidade do parceiro. Os estandes que são montados ali, eles são montados pelos expositores, né? É de responsabilidade dos expositores montarem os estandes. Então, eles levam toda aquela estrutura de mesinhas, de expositores mesmo, né, pendurar as roupas, deixar os produtos ali expostos. Mas só que o evento precisa disponibilizar para ele uma estrutura mesmo de iluminação, de energia. O que aconteceu nesse FAC? No FACzinho, aliás. Quando o stand chegou para ser montado, foi o stand da Só Dança, Fernanda percebeu que somente na hora do stand ser montado, foi que Fernanda percebeu que estava sem ponto de energia lá. Né? Isso foi uma falha nossa, isso foi uma falha do FAC, do evento. Não pode, a gente tem que fazer toda essa averiguação antes. A gente fez a averiguação de absolutamente tudo, menos do ponto de energia do stand da Só Dança. Então, a gente teve que, de última hora, providenciar esses pontos de energia da Só Dança. Precisa de ponto de iluminação também, né? Então, tudo isso é diferente, energia da iluminação, né? A gente pensa, mas é a mesma coisa, energia e a iluminação? Não, a energia são aqueles pontos para eles poderem ligar algum material, algum equipamento deles. E a iluminação mesmo, as lâmpadas, coisas que iluminam mesmo o stand deles. A disposição dos stands é algo muito importante, porque como a gente já conversou com vocês, os stands, eles são alugados, esses espaços, eles são alugados para que os lojistas possam realizar suas vendas. Então, o que acontece? Essa disposição, esse mapinha de onde cada loja vai ficar, vai se localizar, ele é muito bem estudado e estruturado anteriormente, previamente. Para quê? Para que você possa precificar, para que você possa saber, nesse espaço aqui cabe um stand maior do que esse, então é tudo baseado muito em lógica e em coerência também, né? Então, toda aquela parte ali que vocês enxergam na feirinha da sapatilha, aquilo ali já é estudado, já é montado há muito tempo, né? Desde quando vai se oferecer os estandes aos parceiros. O nosso segundo assunto aqui é a lanchonete. A lanchonete, o FAC tem, desde o FACzinho, a partir de 2019, o FAC percebeu, o FAC observou que... tá, a Rosa está falando que está aqui.
Fernanda já volta. Ela deu, acho que Voltei. voltou, pronto. Eu caí e voltei. Mas a live continuou, gente? Fernanda, você quer acrescentar alguma coisa no item feirinha da sapatilha? Eu não sei se você estava ouvindo, se você chegou Não, eu caí da reunião. Mas o que eu queria saber é assim, continuou normal no Sim, YouTube? Tudo certo? Ah, então sim, tá. tudo certo, tudo certinho. Eu estou Fiquei acompanhando, eu estou preocupada. lá e low. Tá, joia. Então, não, eu não ouvi o que você falou, mas com certeza você falou tudo. Só que assim, a gente tem um carinho especial, né, pela feirinha da sapatilha. E assim, a gente já falou nisso até na no episódio passado, anterior, mas a questão da logística, né, de onde vai ficar cada stand, de que espaço vai ter, de qual tamanho vai ter cada stand, dessa parte da estrutura mesmo, ela dá muito trabalho. É tipo assim, um trabalho Quebra-cabeça, né? à parte aí, só para isso, porque é um quebra-cabeça. Parece um Assim, outro evento dentro do evento. é um evento dentro do evento, os estandes que são mais próximos, que são da região aqui, que conseguem vir até aqui para ver, né, presencialmente, a estrutura, o lugar onde vai ser o stand dele, melhor, né? Mas, caso contrário, a gente manda fotos, a gente faz um mapa, coloca o tamanho do stand e dá tudo certo sempre. O pessoal geralmente envia o material, né, por transportadora, geralmente a mercadoria chega antes deles, fica lá alojada sob nossa responsabilidade, né, no hotel. E eu fico assim, sem dormir várias noites, com medo daquele. Mas dá tudo certo, porque a gente tem segurança, a gente tem o controle de onde está essa mercadoria. Só que, mesmo assim, é uma responsabilidade grande, né? Por exemplo, essa dança, elas trazem cerca de 120 caixas enormes, assim, é uma pilha enorme de caixas que chega. Então, aí temos a Devan, tivemos o Visto Balé, que também esteve presente com a gente, a Bedense, que agora é a Langer, né? E temos outros estandes que não são exatamente o segmento de dança, mas que também participam. E é sempre um carinho especial e é um trabalho à par, assim, a parte só dessa parte da lojinha, da Feirinha da Sapatilha. É bem Sim. animado, é bem animado. Maria Helena tá dando olá aqui pra gente. Oi, Maria Helena. Oi, Cristiane Maria Helena. Maíra tá falando aqui que há um ano ela estava voltando para casa depois de faquezinho. Ai, não lembro. Dá saudade. É Cristiane Maíra que está dizendo que ela Isso. estava voltando para casa. Adoro faca. Muita saudade, né? E eu estava Pois é. contando também para ele, eu contei para eles aqui daquele episódio que o stand, acho que foi da Só Dança, que chegou no ano passado. E aí não tinha ponto de energia, e a gente foi improvisar o ponto de energia, né? Improvisar não, providenciar o ponto de energia, porque o evento ele precisa prestar atenção em absolutamente tudo isso antes. Né? Isso. E a gente não se atentou para esse detalhe, mas deu É, tudo certo, no final deu tudo certo. porque como era um lugar novo onde a gente estava começando ali, a gente nem são tantos detalhes que a gente não tinha pensado nisso. Mas agora a gente já não erra mais, né, nisso. E realmente eles precisam da iluminação, dos pontos de energia, para que o stand se desenvolva da melhor forma correta, da melhor forma que eles podem, né? E tu estava falando depois Aí eu já tinha passado pela da Feirinha da lanchonete. Sapatilha, e agora a gente já estava falando na lanchonete, né? Que no Uhum. ano passado, em 2019, o FAC percebeu a importância de dar uma atenção maior para a lanchonete. E aí a lanchonete deixou de ser terceirizada, assim, deixou de ser algo que outras pessoas poderiam oferecer e passou a ser um cuidado do FAC. Então, o que é Isso. que nós temos lá na estrutura física do Centro de Convenções do Garden? Nós temos o piso, a bancada, a pia, né? Mas todo o resto de estrutura, freezer, estufa, micro-ondas, todos os utensílios, tudo que diz respeito à montagem de uma lanchonete de fato é montado por Fernanda, né, Fernanda? A gente faz uma equipe, eu, minha mãe, meu irmão e outras pessoas, funcionários, e a gente realmente leva tudo que faz parte de uma lanchonete. É também bastante trabalhoso, mas a gente quer oferecer o melhor possível, né? Os lanches assim com a qualidade e também com um valor acessível.
né? Então, a gente realmente, assim, no FACzinho e no FAC foi um trabalho bem reconhecido, bem elogiado, graças a Deus. Isso. Assim, uma coisa muito importante é que eles tenham cuidado com os alimentos que são comercializados ali, né? Que são vendidos ali. E quando a gente fala em estrutura, pode parecer que isso não faz parte, mas tudo isso faz parte, porque tudo uma coisa é ligada à outra, isso, uma coisa é interligada à outra, né? Então, assim, o que a gente já falou até agora com relação à estrutura? Nós temos o FAC, que é um grande evento, e a gente já tem um mini eventozinho de montagem, que é chamado Feirinha da Sapatilha. Lanchonete também é como se fosse um outro evento, é como se fosse uma outra empresa que é montada ali dentro, ou seja, você já vê, assim, que para você montar um evento como o FAC, você precisa ter olhares diferentes, você precisa ter cuidados diferentes com a questão da estrutura, né? E as coisas, cada setor desses tem sua necessidade específica, né? É necessário prestar atenção nesse detalhe da necessidade específica de cada setor. Uhum. E vamos para a próxima. Vamos para o próximo. Eu tô louca que chegue no final, não sai daí quem estiver aí, porque no final a gente vai, no final a gente vai dar um spoiler de algo especial. Ellen tá mandando um monte de carinha com coraçõezinhos. E Rosa tá me Eita! chamando. Eita, não vou nem dizer que é um elogio. Mulher Maravilha! Eu não vou ler, não. Não, porque assim, ela fica dizendo que eu não durmo, mas ela que é maravilhosa. Ela que é maravilhosa. Eu me espelho demais nela. Em vocês todas. Então, gente, obrigada por quem está aqui nos acompanhando. Não saiam daí, fiquem até o final, porque tem uma surpresa no final. Vamos lá, só digo isso. A gente vai falar agora do palco. Faltou um item aí, Fernanda, que eu estou percebendo agora, que é a passagem entre a lanchonete e o palco, que é o foyer. Isso. Né? Uhum. A gente tem o foyer, a gente tem uma estrutura montada no foyer, sim, porque existem atividades também no foyer. Além da feirinha da sapatilha, a gente tem o stand da Lux Fotografia. Da Lux Fotografia. Né, que é montado no foyer, faz parte ali daquele complexo ali da frente, mas não necessariamente na feirinha da sapatilha, é um stand que fica à parte. A gente tem um backdrop para fotos, que é montado ali também, que tem iluminação, que ele tem toda uma estrutura de treliça e etc. Que, né, tudo isso vocês vão contabilizando, né, quem tiver pretendendo fazer um evento, tudo isso que a gente está falando são itens que precisam vamos lembrar lá do primeiro episódio, precisam entrar na nossa planilha orçamentária. Planilha orçamentária, isso. Esse backdrop é um custo, enfim. Uhum. Tem que pensar em tudo isso desde o começo. É o desenho do festival, né? É a montagem do mapa do festival. Tem que estar tudo isso aí pensado já. Isso. E listado na planilha orçamentária. Né? É muito importante se ter total noção, total responsabilidade com o custo que o evento tem. A gente não vai ter, por enquanto, nenhum episódio do FAC falando sobre sobre a questão financeira. Mas é uma preocupação que precisa ser uma das primeiras preocupações, lá na fase de ideação, certo? Então, isso. A gente tem uma estrutura, a gente tem a caixa de som, porque existem oficinas que acontecem no foyer, existem apresentações que acontecem no foyer, então tem muitas atividades que também acontecem no foyer, certo? E aí nós vamos para o palco. Antes de ir para o palco, Fernanda, a gente tem uma outra estrutura que chama o camarim coletivo, né? O camarim, eu queria falar também dessa parte lá de baixo, porque é uma ligação entre o foyer e o palco, né? Que sim. Tanto o corredor, né, de passagem dos bailarinos em destino ao camarim coletivo, mas também eles estão com destino aos seus quartos, né? No caso de quem se hospedar no Hotel Garden. Então, é um cruzamento aí que a gente faz e eles transitam por lá. E dentro do nosso regulamento do FAC presencial, a gente tem a questão do não uso do figurino fora do palco ou fora da área de backstage, que isso pode até desclassificar o grupo ou o bailarino, porque
questões até próprias do festival mesmo, que a gente prefere que os bailarinos realmente se componham com o figurino do camarim para o backstage, para o palco, né? E não fiquem transitando lá fora. Até porque a gente está dentro do hotel, a gente está dentro de um centro de convenções que, inclusive, tem outros eventos paralelos, né? Às vezes, quando está acontecendo o FAC, tem um casamento do lado, assim, na outra parte. Aí, na outra parte, é uma formatura. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade também, porque tem alguns figurinos que são, né, nus, não nus, mas tem umas partes, né, do corpo que ficam à mostra, e aí pode ter crianças, e aí os pais podem não gostar e podem responsabilizar até o festival ou o hotel. Então, a gente tem essa preocupação, que eu acho que é interessante os festivais terem, né? Essa preocupação também dessa responsabilidade. E aí tem o camarim coletivo, que foi uma novidade, né? Desde o FACzinho, os grupos, eles ficam juntos, eles fazem uma farra, eles se comunicam, eles fazem amizade, e tiram fotos juntos, e filmam juntos. Se for, pronto, no próximo vai ser TikTok junto, né? Então, assim, já existia TikTok, mas não era tão famoso como agora tá, né? Então, e aí, assim, eles fazem aquela amizade, uns dando boa sorte para os outros. Isso deixa o FAC muito mais aquele senso de amizade, sabe? Aquela coisa assim, bem natural, das pessoas quererem que as outras saiam bem no palco, e não que, não, é competição e não sei o quê. Não fica esse clima frio, né? Proporciona a convivência e afina, né, os relacionamentos. Exatamente. E tem, por exemplo, tem grupos que a primeira vez que foi no FAC, por exemplo, não conhecia às vezes outros grupos, que os grupos que vão sempre nos mesmos festivais, eles já criam esse elo, né? Já criam esse relacionamento. Existe até intercâmbio de professores, né, que vai de uma cidade para outra para dar uma aula, para dar um curso, e etc. E tudo isso vai nascendo nesses eventos, nesses festivais, né? Exatamente, que é um ponto que a gente... Importantíssimo. Inclusive, é um ponto que a gente vai falar no próximo episódio, sim, né, sim. que é sobre essa parte de capacitação bem mais a fundo. Mas, assim, gente, é impressionante a amizade que eles fazem, né? E vocês que estão aí na live sabem do que eu estou falando. E todo mundo amou. Foi um dos pontos altos, assim, do FAC dentro do Centro de Convenções. Foi exatamente o camarim coletivo. E saindo do camarim coletivo, que Raíssa faz questão de colocar, né, as programações em todas as paredes possíveis, e eu adoro. Então, você vai passando assim pelo corredor e já vai tendo, né, a ordem de apresentações da categoria. Toda a sinalização, né? Isso faz parte, a sinalização faz parte da estrutura, porque as pessoas não se perdem, né, dentro do evento. As pessoas sabem para onde precisam se direcionar para ir para aquela atividade que ela tá pretendendo ir. Então, existe no no próprio camarim coletivo, a gente destina as mesinhas com os nomes dos grupos, né, em cada ambiente. A gente sabe que termina se misturando por essa amizade que vai se criando, que vai se né, afeiçoando aí, mas a gente procura ter essa ordem. Então, isso é importante, que o evento, ele entregue para as pessoas ordem, organização, respeito, conforto, porque se a gente simplesmente abrisse ali as portas do camarim coletivo, sem nenhum controle, sem nenhuma delimitação, assim, peraí, essa mesinha, qual mesinha que eu vou, onde eu vou, para onde eu não vou, né? Ia ficar um negócio sem sentido, sem a cara do FAC, né? Então, a gente precisa ter, sim, esses cuidados. Vocês sabem que existe uma pessoa na porta com a lista, né, que vai organizando, que vai direcionando. Então, a nossa equipe, ela fica ali dando todo esse suporte para as pessoas não ficarem perdidas no evento, né? Ali no backstage, que a gente chama de backstage, que comporta, né, o camarim coletivo, os banheiros, e é o corredor de passagem para as apresentações, né, que é o palco que está ali por trás. Exatamente. E tem sempre as pessoas, né, sinalizando, controlando quem está entrando, quem realmente pode entrar quando estiver próximo da sua dança, para também não causar tumulto, né, e essa falta de controle. Então, é importante que os festivais eles tenham uma ligação dessas pessoas, sempre a da porta do camarim com a da entrada do palco, né, se puder até uma no corredor, melhor ainda. E essa distribuição de equipe,
e mais ou menos como funciona essa logística, né, esse processo de entrada e saída do palco, etc., a gente vai pincelar um pouco no último episódio, que é o episódio que nós vamos falar sobre as mostras e as capacitações, né? No próximo episódio, no último, inclusive, só que para vocês não esquecerem, no próximo episódio, né? Só para aguçar, nós vamos falar sobre o dimensionamento do evento, que vai envolver todo o processo de inscrições e montagem de materiais, e nesse dia nós vamos deixar para os donos de escola, para as escolas ou para as pessoas que querem se inscrever em eventos de dança, um presentinho, que é uma planilha de Excel feita por mim, bem joia. Se eu fosse então, vocês, não perderia esse presente, hein? Só para quem está assistindo, né, Raíssa? Só para quem vou disponibilizar para quem está assistindo. E aí a gente sai ali do camarim coletivo, camarim afetivo, eu ia falar, ó. Acho que ficou legal, né, o nome? Bem afetivo, A gente sai do camarim coletivo e vai para o palco, né? A estrutura do palco, minha gente, ela comporta ali desde a coxia, aquele último camarimzinho que tem lá embaixo, a coxia, o palco de fato, né? A plateia, tem muita coisa para a gente falar aqui em relação ao palco. Vamos lá. Destrinchar. Eita! Linóleo. Por que danado linóleo, Fernanda? Linóleo, não é ali, Fernanda. O linóleo veio logo primeiro, né? Mas não nasce ali, não? Ele não nasce ali, não? Ele já tá lá, né? Tipo assim, chegou, tá lá o linóleo. Luciano que eu diga. Luciano que eu diga, que ele tá até aqui. Cadê Domingos? Domingos tá aí? Fala aí, Domingos. Então, tem que carregar. Primeiro, se a pessoa não tiver um linóleo, tem que alugar ou até comprar linóleo, né? Para o festival. Depois tem que carregar ele até lá no local do evento. Depois tem que e é bem leve, instalar. Né? É super pesado. E aí tem que instalar o linóleo, né? De forma que fique liso para os bailarinos não tropeçarem, porque eu já vi tanto linóleo, eu já dancei em tanto linóleo por aí, terrível, cheio de bolhas, cheio de ondas. E eu tenho trauma, sério. Eu nunca caí não em linóleo com bolhas, mas eu já vi bailarino caindo e já fiquei assim traumatizada, né? Então assim, a gente faz questão de o linóleo estar lisérrimo, com a melhor fita, que a gente tem que comprar a fita por fora, né, inclusive. E aí, na parte do sapateado, né, quando a gente abre para sapateado, a gente tem que retirar este linóleo para o sapateado dançar, porque a gente já teve uma historinha aí de que um bailarino foi fazer uma apresentação e aí ele rasgou o nosso linóleo em alguns pedaços. Então, foi uma situação assim meio complicada. E não é barato, né, gente? Mas a gente está sempre buscando oferecer esse linóleo lisinho para todos os bailarinos e que não escorregue, né? Porque o linóleo já é para isso. Mas tem materiais que não são linóleo de verdade. E aí as pessoas às vezes colocam, né? E aí acaba escorregando. Em vez de ajudar o bailarino, atrapalha. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também. Isso. E o linóleo, o que acontece com o linóleo? Além desse processo... Como o Domingos falou aqui, bem esticadinho. Isso, a cara dele. Peraí, só um minutinho. A divisão de o linóleo que vai ficar no centro, quantos vão ficar para a direita, quantos vão ficar para a esquerda, tem tudo isso, tá, gente? Bem calculado, né? É bem calculadinho. E não é qualquer pessoa que sabe. Me coloca para instalar um linóleo para você ver como vai ficar bonitinho. A gente tem o nosso que é Gustavo. Beijos, Gustavo. Amamos você. Tem os profissionais que têm essa competência, né? E o que acontece com o linóleo também? São cuidados que precisa se ter na estrutura, cuidados diários que precisa se ter na estrutura. Não é você chegar ali um dia antes do evento, monta o linóleo, deixa montado o linóleo e esquece dele, não. Em todos os dias de evento, a gente tem que, após os ensaios, limpar o linóleo. O linóleo, ele é limpo diariamente. Sem contar que depois que os bailarinos fizeram a marcação de palco, né, geralmente os bailarinos convidados, alguém que foi... a gente tem os momentos de ensaios, usou o linóleo, a gente também tem que limpar para poder os bailarinos competirem em cima dele. Então, é todo um cuidado. Então, assim, o linóleo parece uma peça muito óbvia que está ali já está, é um teatro, então já está tudo ok, mas é uma preocupação necessária
e é uma preocupação prioritária, tá? Foi evento de dança, e quando se fala em linóleo, não se fala também só no palco, se fala também dos linóleos que são instalados nas salas de Nas aula, salas de aula. Uhum. né? Tem salas que precisam do linóleo e precisam de barra. A gente vai chegar nesse ponto lá na frente, mas para vocês verem como é importante cada detalhe de um evento como esse, né? Isso. E aí, ali no palco? O palco, a gente tem ali a parte da coxia, né? Tudo ali atrás precisa ser sinalizado. Até mesmo plaquinha de silêncio é necessário ser colocado. A gente precisa ter fitas de iluminação para as pessoas poderem saber onde, lá no FAC, né, nem fita de iluminação. Ele coloca uma luzinha de LED lá atrás do palco, né, Fernanda? Isso. Como é o nome daquele tecido que fica lá no final do palco? O ciclorama. Atrás do ciclorama. Atrás do ciclorama ele coloca ali toda uma luzinha de LED que não dá para a plateia enxergar, mas que é importantíssima para o bailarino não sofrer nenhum acidente, enquanto ele passa por trás do ciclorama para se movimentar, né? Para iniciar, muitos iniciam do outro lado, né? Exato. E então, assim, são detalhes que precisam ser vistos no próprio palco. O próprio piso do palco precisa ser visto antes de ser colado, né? De ser instalado o linóleo. Tudo isso precisa ser pensado. A limpeza, né? A limpeza. Todo e qualquer teatro que vocês alugarem para, né, para eventos, tomem muito cuidado em observar isso, né, em estar tudo muito, muito limpo. Os bailarinos precisam que o ambiente esteja organizado, limpo, para poder eles terem um ambiente né, bacaninha para eles se apresentarem. E aí a gente vem para Som e Luz, né, Fernanda? Som e Luz, quase nenhum teatro, quer dizer, quase nenhum não, né? Mas a maioria dos teatros a gente precisa terceirizar esse serviço, né? São privilegiados os teatros que a gente não precisa terceirizar, né? Ou seja, esses teatros eles são mais novos, porque os teatros mais antigos eles não possuem um sistema de luz e som compatível com o que a gente vai precisar para um festival como esse. Então a gente tem que alugar, tem que terceirizar, né? Alugar de fora. E aí tem que ir fazer a visita técnica, ver qual é a necessidade de som, de luz e fazer essa locação. Mas não é só isso, né? Também tem a questão da cabine de som e luz, house mix, né, Raíssa? Isso, house mix. Raíssa como é que eu posso dizer? Internacionalizou. Ela trouxe o nome house mix, ela trouxe o nome backstage que a gente não utilizava. Então a gente ficou mais chique. Então é a cabine de som e luz mesmo. E aí lá na house mix as pessoas, né, os professores, os coreógrafos, os donos das escolas vão ter acesso. Então, também tem que estar organizado, também a gente tem que cuidar, né, de quem vai... Aí eu dou uma palavrinha com eles lá, eu vou lá, converso com eles. Olha só, os professores, eles vão vir aqui, os diretores, os coreógrafos. Então, assim, eles vão pedir para vocês fazerem uma cor de luz. Então, às vezes, gente, as pessoas chegam lá e pedem assim, olha, eu quero que na hora que o bailarino se ajoelhe, você faça tal coisa. Então, assim, são coisas muito complexas para serem feitas para um momento. Porque, imagina, são cerca de 80 coreografias numa sessão. O iluminador ter condição de fazer uma luz específica para cada um é bem complicado, bem complexo. Então, assim, a gente oferece uma luz padrão, né, as cores básicas, neutras, e também os pinos e foco central. E aí a pessoa na hora pede, né? O bailarino vai começar no pino 1, no pino 2. A gente tem um mapinha, onde tem os pinos desenhados e o foco central, e a pessoa na hora pede. Os festivais como o TANS, por exemplo, que tem condição de fazer um ensaio pessoa por pessoa, né? Cada solo, aí também já tem essa possibilidade de você dar logo a cor que você quer ou onde vai ficar o pino, mas não é sempre que a gente tem essa condição de tempo de fazer com que todo mundo ensaie seus solos ou uma passagem de palco rápida, pelo menos para essa questão. Então, o que a gente tem que fazer é facilitar o processo, deixar o mais simples possível para que na cabine de som e de luz se chegue e fale sobre com linguagem clara, né? Olha só, é uma luz mais branca, mais aberta. Pronto. Então, não, coloca um azul mais, né? Coloca um magenta,
porque é uma criança que vai dançar, ou então porque precisa mesmo ser rosa. Então, assim, sempre dando só um sinal. É bom que os coreógrafos, os professores, eles tenham essa linguagem mais fácil também. É até uma orientação que a gente deixa, né, para Sim, as sim, pessoas. isso é importante. Uma outra orientação com relação a house mix, que a gente toma sempre esse cuidado de ter isso bem claro no nosso regulamento, né, Fernanda? Gente, vou voltar, vou bater de novo nessa tecla. Regulamento. Regulamento precisa ter as regras do jogo, sim. Não se importem se seu regulamento é mais longo do que o regulamento do outro evento. Contanto que o seu regulamento, ele comunique as regras do seu evento. Isso é muito precioso. Então, assim, se você vai participar de um evento, né, e você tem 30 coreografias, só que as suas coreografias, elas são intercaladas, obviamente, com coreografias de outros grupos. Você não pode, por uma questão até de ética e de respeito às outras pessoas, plantar a sua pessoa dentro da House Mix. House Mix é um espaço pequeno, né? É um espaço que tem vários profissionais ali dentro, tem o profissional de som, o de luz, você tem a pessoa da locução, você tem a equipe técnica do grupo que está dançando agora. Então, se você for mais uma pessoa ali dentro, você não é só uma pessoa que está com 30 coreografias, tem outro grupo que está com 30 coreografias. Então, já pensou se todos eles quiserem ficar dentro daquele espacinho desse tamanho, esperando a sua coreografia? Então, por isso que a regra é, você está ali, na hora da sua coreografia, dá a sua deixa de luz, dá a sua deixa de som, acabou a sua coreografia, sai e volta na próxima, né? Exatamente. Porque existe uma questão do espaço físico. Então, o evento, agora eu não vou mais falar para o participante, vou falar agora para quem está querendo realmente fazer um evento de dança. O evento, ele precisa ter essa regra, sim, de que fica dentro da house mix apenas o técnico de som que está responsável por aquela técnico de som, não. É a pessoa da equipe técnica que está responsável por aquela coreografia, aquele grupo que está dançando. Exatamente. E terminou a coreografia, sai. Faltam só duas, mas sai, espera as outras duas. Quando estiver finalizando a segunda, entra e faz o processo. Volta para a fila. Sua coreografia era 5, vai ser a 7. Você vê a 5, vai para a fila para a posição número 7 para poder entrar de novo. É assim que funciona. É importante que coloque isso no regulamento mesmo. E Isso. assim, é bem importante que se tenha, né? Que os grupos levem realmente uma pessoa que domine essa parte, que vá lá, que não bota uma criança para ir, sabe? Porque senão fica perdida. A gente também pede que leve, né, a música Pendrive. em backup, né? Um backupzinho, um pendrivezinho, para que qualquer coisa que der um problema, porque no nosso festival, né, no FAC, a gente recebe todas as músicas antes, e aí a gente faz uma listagem, organiza em pastas, por categorias. Então, assim, é bem demorado esse trabalho, mas é maravilhoso na hora, flui muito mais rápido. E é interessante que cada grupo tenha suas músicas em backup. Mas, às vezes eles mandam, assim, uma criança, sabe? Um bailarino que não está entendendo muito bem, não sabe qual é a faixa que está. Então, precisa da música, a pessoa que está lá tem que saber exatamente o que é que está acontecendo, qual é o pendrive, qual é a faixa, qual é também o nome da música, o nome da coreografia, sabe? E também a questão da luz. Não é só ter uma pessoa lá, mas ter uma pessoa que oriente. E depois disso. E aí a gente vai falar agora sobre a mesa dos jurados. Isso. É muito linda essa parte. Eu sou suspeita, né? As mesas, olha, Raíssa faz um capricho. Ela fica 2 horas e meia só nessa mesa, gente. Eu faço, Raíssa, tem o que ela, peraí, que eu estou na mesa dos jurados. Porque tem a noite, no dia anterior ao evento, a gente tem a montagem, né, do evento, e eu dedico sempre muito tempo para a mesa dos jurados. Raíssa, mas não é sempre no mesmo canto, criatura? Mais Mas ou tão menos. lógico, tá ali, né? Tão lógico, tá ali a mesa já. Ninguém nem Mais ou percebe menos. às Eu vezes. sempre encontro um defeito e sempre encontro procuro alguém, aperreio alguém para me ajudar para melhorar aquilo que eu quero, que eu preciso que melhore. O que a gente precisa ter muito cuidado com a mesa de jurados? Primeiro, ela precisa ser centralizada, ter uma visão perfeita do palco. Segundo, precisa ter uma passagem muito fácil, muito simples dos jurados até a mesa. Não pode ser assim, colocar a mesa de jurados no meio de um monte de poltronas, onde eles vão ter que passar por cima das pessoas para chegar lá.
Terceiro, a gente precisa ter um isolamento ao redor da mesa, que eu acabei de esquecer o nomezinho que eu ia falar, um isolamento para que as pessoas não tenham acesso a enxergar e nem a ouvir o que os jurados estão. O Unifila, né, que vai falando, os Unifilas? Os Unifilas, eles isolam naquele diâmetro ali, né? Isso. Ali, para que as pessoas não consigam ter um acesso aos jurados, porque aquele ambiente dos jurados é dos jurados. Eles conversam, eles fazem comentários, às vezes eles até já deliberam questões de notas entre eles ali mesmo, e também tem a nota, né? Porque a nota, ela é algo que fica ali em sigilo até o momento em que a gente faz a divulgação. Então, se as pessoas ficarem ali em cima dos jurados, não sei o quê, e até atrapalha, né? Então, precisa ter esses 3 cuidados, né? Que é a localização, né? O ângulo de visão do jurado, que é o isolamento e o acesso fácil do jurado até a mesa. Vale salientar que não existe essa mesa. A gente tem que levar esta mesa. A gente tem que levar as toalhas. A gente tem que, né, providenciar as cadeiras com alturas compatíveis à mesa. Então, assim, às vezes a mesa fica muito baixa, batendo na perna dos jurados, aí tem que conseguir uma elevação para essa mesa. Isso, pontos de energia, a gente precisa providenciar pontos de energia, porque tem as lâmpadazinhas dos jurados, tem o celular, as lanterninhas, tem celular do jurado que ele quer deixar carregando, tem o computador de quem está lançando as notas. Então, assim, a gente precisa de uma estrutura mesmo ali, né? Na estrutura dos jurados, é uma estrutura mesmo. A gente precisa de espaço para colocar o material do expediente que a gente utiliza ali. Né, lanches que a gente precisa botar para os jurados, porque quem está na plateia pode sair a qualquer momento para lanchar, para tomar um café. E o jurado que passa ali 6 horas ali... Lanche, né? Água, tem tudo ali. Inclusive, você falou num ponto importante, que é a pessoa que fica lançando as notas. Então, essa pessoa, é ideal que ela fique ali próxima aos jurados, porque os jurados vão passando já as fichinhas para essa pessoa já ir computando as notas, né, automaticamente, porque se for esperar para terminar tudo, levar lá para dentro e computar as notas, fica mais demorado. Atrasa muito a apuração, né? Atrasa demais. A apuração e a premiação, que é em seguida, né? Isso. A mesa dos troféus, como é que funciona a montagem da mesa dos troféus? A mesa dos troféus, ela fica ali de stand-by, no cantinho lá atrás, lá na coxia, né, Fernanda? Na coxia. E a gente tem toda uma logística, né? Enquanto eu levo os jurados à sala dos jurados para deliberação, para apuração de notas, para preparação dos resultados, né? Que são os documentos, para preparação das premiaçõezinhas. É muita coisa que acontece naquele tempinho que vocês acham que é uma eternidade. Acontece muita coisa ali naquele tempinho. Inclusive, posso contar uma historinha? Pode. O povo adora minhas historinhas, as historinhas de raiz, então eu vou contar uma historinha agora, tá? É importante que vocês verifiquem se na caixa que vocês foram buscar, na pessoa que produz os troféus, ela realmente colocou os troféus daquela noite. Não, foi porque nesse último FAQ, a pessoa que confecciona os troféus, ela estava bem cheia, assim, é um artesão aqui de Campinas, a gente gosta de fazer um troféu personalizado, bem bonitinho, né? Todo mundo sempre adora nossos troféus, eu acho lindo. E aí, aconteceu que ela pediu para entregar os troféus dos prêmios especiais só na sexta. Tipo assim, a gente começou na quinta, né? Aí tinha quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, na quarta ou na terça, eu fui buscar os troféus das premiações, primeiro, segundo, terceiro lugares, normais, e os das premiações especiais, que são aqueles troféus diferentes, ela pediu para entregar só na sexta. Então, eu fui lá, busquei a caixa e levei para o Garden, sendo que eu não olhei se exatamente estavam os troféus certos. E somente a funcionária dela tinha colocado os troféus especiais que ainda não estavam acabados dentro da caixa. Então, e eu cheguei lá no Garden, e aí na hora de pegar para levar lá para trás, simplesmente eu fiquei louca, né? Que foi na hora que eu vi. Então já era no dia, na hora, e só que era tipo assim, né? Um horário que não dava mais para, não tinha mais nada aberto, as coisas não estavam mais, o comércio não estava mais aberto. Então acho que era a segunda sessão, porque
os prêmios são no final, né? Então, quando a gente foi levar os troféus lá para dentro, minha gente, simplesmente os troféus estavam errados. E aí eu fiquei louca, eu fui atrás de pessoas que pudessem saber onde era a casa da mulher para poder trocar, levar os que ela não tinha acabado e pegar os que ela tinha acabado e prometido entregar. Mas foi no limite, assim, a gente foi chegando e a premiação acontecendo. Minha gente, é tanta coisa que acontece lá atrás. É muito detalhe. Que para você está tudo lá prontinho, mas é claro que é muita emoção, né? São emoções em cima de emoções, mas graças a Deus deu tudo certo. Sempre dá, né? E aí, enquanto eu estou ocupada com os jurados, Fernanda está nessa loucura aí, entendeu? Ela não sabe nem o que está acontecendo lá. Ela está montando a mesa, organizando a mesa com medalhas, com troféus, né? Ela está entretendo as pessoas que estão ali na ânsia de saber o resultado, né? E às vezes vai alguém dar uma aula de última hora ali. Então, a mesa de troféus, ela é montada praticamente na hora, né? Na hora. Ela está lá separadinho, caixa, até tudo. por questão de segurança, né? Não tem como ficar, ela tem que ficar trancada numa sala segura, ela não pode ficar lá disposta, né, para os bailarinos terem acesso. Então a gente realmente tranca e só coloca na hora. Só a mesinha mesmo que vai ser utilizada, a toalha que fica ali no cantinho esperando esse momento, né? Isso. Então é uma preocupação, não pode esquecer, né? Já pensou? Chega na hora da premiação, um olha para a cara do outro, ei, cadê a mesa? Cadê os troféus? O que eu vou entregar? Não pode. Isso é uma preocupação muito séria, porque aquele momento ele é destinado justamente para premiar, né? O backstage, a gente já conversou sobre o backstage, então vamos passar aqui para as salas de aula. Essa é uma parte maravilhosa, assim, que a gente adora também. Porque, assim, o FAC começou no sentido de capacitação, né? Como eu já falei aqui nos outros episódios, a gente tinha muito mais tempo, né, pensando nessa parte de capacitação. Inclusive, nas primeiras edições do FAC, não tinha a parte competitiva, era só uma amostra. Então, assim, a gente tinha realmente a preocupação apenas da capacitação. Então, tudo foi criado a partir daí. E a gente se preocupa bastante com o quanto a gente vai colocar de pessoas ali dentro daquela sala de aula, né? A gente não quer realmente superlotar nenhuma sala de aula. A questão do ar-condicionado, que daqui a pouco a Raíssa vai falar mais para vocês sobre o ar-condicionado, porque geralmente, gente, aqui em Campina, assim, no período do FACzinho, que foi em maio, aconteceu em maio, tudo bem, é mais calor, né, como a gente está agora. Mas o FAC, se acontece em agosto, está num período mais friozinho. Então, as salas de aula, elas tendem a ter o ar-condicionado bem frio, que geralmente, eu pessoalmente não gosto de aula de dança com ar-condicionado. Mas como as nossas salas da estrutura onde a gente usa não tem janelas, então não tem como fazer sem ar-condicionado. Então, a gente tem que ter o cuidado de estar atento, porque são 5 salas ao mesmo tempo acontecendo aula ou, né, curso para professores, enfim. Então, a gente tem que estar atento a esse cuidado, se a sala está bem climatizada, se está com pouco ar-condicionado, né, se está frio, se está quente, tudo isso. A questão de caixa de som, sim, pode falar, Raíssa. Com relação à capacidade, você já falou, né, um pouquinho, mas essa capacidade e a distribuição das turmas estão diretamente ligadas, né? E algo que você vai falar no próximo episódio. Exatamente, que vai ser com relação ao dimensionamento, né? Mas o que acontece? A gente tem 10 cursos, 10 workshops, né? 10 capacitações, workshops, cursos e etc. Como que a gente vai distribuir isso em 3 salas de aula? Né? Quais vão ser os horários? Quem vai ficar em qual sala? Existem capacitações que precisam de linóleo de barra, existem outras que não. E aí, a que precisa de linóleo de barra teve 30 inscrições, a que não precisa teve 60. E aí, como é que eu vou fazer essa distribuição? Então, tudo isso é uma matemática, é um quebra-cabeça que a gente fica montando antes, para poder fazer essa divulgação. Os ar-condicionados, né, você já falou, a gente tem a preocupação de ter uma equipe dedicada exclusivamente à atenção em sala de aula, isso é muito importante, né? Então, as equipes, elas verificam como é que está o clima dentro da sala, às vezes até a pessoa da equipe
entende que aquele clima está bacana da sala de aula. Só que quando o professor chega, ele diz, não, está muito gelado, para o estilo de aula que eu vou dar não dá certo. Então, essa pessoa tem que estar pronta para, na mesma hora, conseguir organizar o clima da sala. Caixa de som é um assunto bem, bem interessante. A gente tem historinha. historinha. A gente tem que, quando monta as salas, né, as que tem linóleo com linóleo, as que tem barra com barra, todas as salas precisam ter uma caixa de som. E as caixas de som do FAC, das salas de aula do FAC, elas têm a tecnologia do Bluetooth. E aí os professores ligam o Bluetooth nos celulares deles e soltam as músicas das aulas. E aí teve um FAC, né, Fernanda, que o professor, ele mudava de sala. Ele dava uma aula, eu acho que era de jazz na sala 2 e a de sapateado na sala 3. E aí, o que aconteceu? Foi alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual era o curso, qual era o workshop. Ele saiu de uma sala, foi para outra, o Bluetooth do telefone dele ficou ligado na sala anterior, que ia ter uma aula de clássico. E aí, quando ele ligou o som lá, pá! Já estava no meio da aula de clássico. As alunas com as pontas, assim, olharam uma para cada, sem entender nada. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado até com esses detalhes, entendeu? Porque, coincidentemente, era um professor dessa aula de clássico que ele gostava de primeiro conversar muito com a turma, e fazia uma conversa, e falava sobre o Andeol, e falava sobre tudo, e que é maravilhoso. Eu sempre adoro conversar com minhas turmas. Mas aí ele estava conversando, já tinha passado uns 15, 20 minutos do tempo da aula, ele conversando. E aí, de repente, e o outro começava um tempo depois a aula, e começou a música do sapateado. E para descobrir que era isso, né? Então, assim, a equipe tem que estar bem atenta do que está acontecendo sempre, dando esse suporte, né? Super interessante, super importante. E também outra coisa, a equipe está atenta às necessidades, outras necessidades dos professores, né? E até assim, gente, um aluno que passa mal, sabe? A gente tem um suporte que geralmente a gente tem, sabe? Uma pessoa da equipe que tem essa formação ou de enfermagem ou de fisioterapia que possa dar os primeiros socorros, porque não é brincadeira, é cansativo. Então, tem algumas pessoas que têm uma hipoglicemia, uma coisa, ou é emoção demais também. Então, às vezes, acontece e a nossa equipe já está lá pronta para qualquer necessidade desse tipo. Isso. O professor passa mal também, Jesus. Eita, Por fim, a gente tem aí nessa sala de aula um item bem importante, que é o acesso às salas, né? Como é que funciona lá no Garden? A gente tem um corredor só. A gente só tem um corredor que dá para as 3 portas. Então, a gente precisa montar uma estrutura de entrada naquele ambiente das salas de aula, e a gente não pode isolar a entrada para os banheiros, que também funcionam no mesmo corredor. Então, tudo isso precisa ser pensado. A gente precisa de estrutura, de objetos como aquele de Unifila, né, que delimite os espaços onde as pessoas podem passar, mesinha, uma cadeira para que a pessoa fique lá com a prancheta, né, a equipe fique com a prancheta, organizando quem está entrando, se é daquela turma mesmo. Isso. Todo esse processo. E aí tá até linóleo com I, né, ali embaixo. Fui eu, desculpa. Foi uma falha. Acho que nos dois foi eu que botei linóleo com I. Aí, vamos ver mais. Depois de acesso... Pronto. Não, então, aí, questão de estrutura física, a gente está pincelando aqui, a gente está aqui há quase uma hora conversando sobre estrutura física. Tem muito mais detalhezinho, tem, mas esses que a gente conversou são assim, coisas que são básicas que você não pode esquecer de pensar nisso o tempo inteiro, entendeu? Isso tem que estar mapeado, tem que estar pensado, tem que estar na planilha orçamentária, sim, tudo isso é custo, lembrem, tudo isso entra na planilha orçamentária, nos custos, e precisa ser mapeado, sim, para o seu evento. Exatamente. Aí tá certo, linóleo aí tá certo. Só no outro que tá com I. Tá vendo? Fui eu. Você vai soltar um spoiler? É isso? É verdade? Mas tinha outro ponto no final ainda. Passa de não, novo. Não, tinha não. Ah, tá. Outra coisa. Então,
Então, gente, só a Rosa comentou aqui, a gente teve professor que levou a caixa para outra sala. Foi no TANS. Foi no TANS. Que engraçado. A gente Então, teve intercâmbio de caixa de som entre as salas de aula. entendi. Então, assim, né, gente? Há muitos pedidos para que a gente produza, para que a gente ofereça uma oportunidade, porque a gente sabe que nesse período que, né, a gente está vivendo de isolamento social, a gente está com a qualidade de vida lá, lá para baixo, né? Tem pessoas com ansiedade, tem pessoas com até início de depressão, a gente sabe. E, assim, a dança, ela salva. A dança, ela modifica a gente, assim, em questão de um plié, né? Primeira sequência da aula, a gente já está diferente. Porém, as pessoas estão, os bailarinos, os professores, eles estão achando pouco apenas a manutenção das aulas, né, online. E eles estão nos solicitando alguma coisa online, né? Uma edição Uma online. edição online. E assim, eles nos perguntaram tanto se ia ter, que a gente fez uma pequena pesquisa no Instagram, e nessa pesquisa que a gente fez no Instagram, a demanda de pessoas querendo foi enorme, né? Um FAQ online. Então, assim, a gente está realmente trabalhando em cima dessa ideia. Quem tiver aí no chat, por favor, fala aí se vocês querem que tenha um FAQ online ou não. Porque a gente está trabalhando em cima dessa ideia, tá? E, assim, a gente não está dormindo de tantas ideias. As olheiras. As olheiras. E eu queria só ver aqui, quem tiver no chat que disser assim, eu quero, eu participo, eu queria participar, só para a gente ter uma ideia também, se vocês estão... E foi feita uma pesquisa, né? A gente, além da gente estar observando que já está com esse movimento, eu vou falar, né, na linguagem das startups, mas faz parte. No ecossistema de festivais de dança já está movimentado, as pessoas já estão realizando, e a gente está observando que isso é muito importante para que a dança continue viva, continue acontecendo, né? Então, a gente vai sim realizar um FAQ online. Não sabemos de nada ainda, porque a gente ainda está estruturando, então é o spoiler meia boca. O spoiler é assim, que vai ter, tá? Mas a gente não pode dizer ainda quando as inscrições começam, como é que vai ser. E, gente, vai ser encantador, só digo isso. Vai ser uma coisa totalmente diferente, né? Está sendo uma coisa bem trabalhada, né, Raíssa? Isso, a gente vai procurar. Uma inovação aí, tá? Então, aguardem mais informações em breve, porque estamos animadas com essa ideia. Verdade. O Estúdio Moveri, ai meu Deus, Nilson já disse eu, todo mundo, Rosa também, todo mundo aí vibrando, né, com a nossa ideia, a nossa posição com relação aos festivais online. É claro que não é a mesma coisa, gente, né? Mas a gente vai fazer com que seja o melhor possível e que a gente de casa ou utilizando os vídeos que a gente já tenha, a gente consiga ter aquela emoção da dança, sabe? Como se estivesse subindo realmente o palco. E vão ter muitas surpresas. Isso, a gente vai procurar fazer, né, honrar o que já está sendo feito, que já está... A gente tem muito respeito e muita admiração, né, pelo que já está sendo feito, por quem deu para as pessoas que deram os pontapés iniciais, e a gente está buscando realmente sempre aperfeiçoar, né, e eu acho que isso também tem que acontecer no mundo físico, no mundo offline, quando nós pudermos voltar a aglomerar, sempre essa busca por trazer coisas novas, né? Por inovar, pela inovação, pela busca pelo aperfeiçoamento das técnicas em produzir um evento. Exatamente. Né? E assim, a gente conta com vocês, tá? A gente sabe que assim, isso vai ajudar muita gente, porque muitas pessoas estão realmente assim desanimadas, tem gente deixando a dança, sabe, nesse momento, deixando a dança. Eu tô em contato com muitos professores, só que assim, a gente não pode deixar os bailarinos desistirem, as escolas desistirem.
Então, assim, é um apoio que a gente está dando à dança, de forma geral, é um apoio que a gente está dando às escolas de dança, porque a gente está aqui sempre batendo nesse martelo de ajudar. Né? O FAC, ele realmente está aí para ajudar e agregar algo à vida das pessoas. Então, o que a gente puder fazer para deixar todo mundo melhor, a gente vai fazer. E Raíssa, assim, né, tem umas ideias, assim, coisas bem malucas. E aí, a gente está pegando essas coisas, assim, essas ideias que eu e ela temos, e a gente está fazendo eu já ia dizer, olha quem fala. Nós temos umas ideias malucas, e aí a gente está fazendo uma fusão, e também, claro, né, observando os festivais dos nossos amigos, dos nossos parceiros que estão acontecendo e que a gente valoriza bastante e está super de parceria com todos eles. Mas... E aí, para o próximo episódio, né, dessa nossa série, ela vai importar tanto para eventos offline quanto para eventos online. Isso. Um evento, para ter sucesso mesmo, sucesso não falo só de divulgação, de não, para ter um sucesso de resultados mesmo, sabe? A gente precisa ter controle. Essa foi a minha porta de entrada no mundo dos eventos de dança. A gestão de eventos, o controle. Né? Então, a gente vai dar uma pincelada boa no próximo episódio, que vai ser na próxima quarta-feira. Nós vamos falar bem sobre dimensionamento do evento. Para quem não sabe, o dimensionamento ele tem várias etapas, vai desde o processo de inscrições até a montagem de materiais. E na próxima quarta-feira, eu vou disponibilizar para os donos de escola um material bem bacaninha, sabe? Um presente mesmo. Eu elaborei uma planilha onde as pessoas vão poder se organizar para se inscrever em eventos de dança. Exatamente. E vocês vão ver por que isso é importante. Vocês vão ver por que isso é importante. Isso é importante para o evento, gente. As escolas precisam ser organizadas para que o evento seja organizado e para que todos tenham sucesso. Tudo flua. E essa questão de métrica é fundamental, porque assim, o que não pode ser medido não pode ser controlado. Então, como é que a gente vai saber se a gente já está próximo do fim, né, das inscrições daquela turma, se a gente não está medindo, se a gente não está computando esses dados? Então, assim, Raíssa vai falar com mais empoderamento no próximo propriedade. episódio. Com mais propriedade, mas assim, eu vou estar lá sempre dando aquela força. E aí, mas estejam aqui, gente, porque vocês vão ver como é interessante esse sistema de controle, né, das entradas dos bailarinos, das coreografias e tudo mais, nas capacitações e na mostra, e também vão receber esse presente, tá? E aí vocês vão ver que é importante tudo isso, não só para o evento presencial, como a Raíssa disse agora há pouco, mas também para o evento online. A gente vai também utilizar bastante dessa ferramenta, que é o controle do evento. Dentre o que a gente falou até agora, né, nas nossas lives, só a estrutura física não vai acontecer, mas o planejamento, a gente já está nesse trabalho, né, ou seja, a gente está já naquele ritmo sem dormir. Sem dormir. O segundo episódio foi sobre as parcerias, nós já estamos nesse trabalho também das parcerias. A estrutura física não vai existir, mas vai existir a estrutura tecnológica, né, que não deixa de ser a base também da coisa acontecer. É uma coisa bem legal aí. Legal. E aí a gente tem esse próximo episódio, que é sobre o controle, e o último episódio, que vai ser sobre as mostras e as capacitações. Então, sendo um evento físico ou um evento digital, essas dicas que a gente está dando são bem bacaninhas, tá bom? Então, a gente espera todos vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dele. E aproveita para se inscrever no canal. Nesse canal do estúdio, né, onde está sendo transmitido, porque teve um problema no canal do FAC, um problema técnico. Mas aproveita para se inscrever lá. FAC Festival de Dança está aqui ó, embaixo, youtube.com/FAC Festival de Dança. Tá? E também no nosso Instagram, que é FAC Festival. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação de vocês, e a gente espera vocês na próxima quarta-feira. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.